Microscopia Eletrônica da URGS disponibiliza suporte técnico para análise de materiais orgânicos e inorgânicos. Ele está aberto para toda a comunidade científica e para empresas que necessitam de seus serviços. O Centro de Microscopia Eletrônica é um centro multiusuário. Ele é diretamente ligado à reitoria da URGS e ele vem com o intuito de atender a toda a comunidade acadêmica ou fora também da universidade que queiram utilizar a tecnologia oferecida pelo centro. Com 2 microscópios eletrônicos de transmissão, 2 microscópios eletrônicos de varredura e 2 microscópios confocais, e mais a infraestrutura de preparação de amostra, tanto para microscopia eletrônica de transmissão quanto para de varredura. O centro está disponível para as pessoas, os pesquisadores, usarem a nossa infraestrutura, tanto quanto técnicos prestam serviço de preparação de amostra para pesquisadores. O Centro de Microscopia, eu conheci ele através da graduação, do e-mail da graduação, lá da Física, que o Rogério, que é o que cuida lá, ele mandou um e-mail falando que tinha uma bolsa, né? Tinha aberto algumas vagas para microscopia eletrônica de varredura. E daí eu me inscrevi e vi como é que ia ser, porque eu não conhecia ainda, eu achei que eles precisassem de alguém que conhecesse microscopia eletrônica de varredura. E depois eu fiquei sabendo que era uma bolsa para formar técnicos. E o Centro de Microscopia, na verdade, ele é uma tentativa de resposta da comunidade universitária às novas demandas da ciência moderna, né? Porque as nossas universidades ainda, infelizmente, elas são muito tradicionais, departamentalizadas, e elas não conseguem responder à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade que se exige hoje na ciência, né? Ele está à disposição de todas as pessoas interessadas. Que pessoas são essas? São pessoas que pesquisam materiais, tanto na parte de materiais mesmo, quanto na parte biológica, agronomia, veterinária, engenharias, ciências básicas da saúde, química, física, geociências, então desde constituição de minerais até a síntese de nanomateriais, até a composição, né, das células do rim ou de células em geral, ou seja, é um leque extremamente variado de pesquisadores que precisam analisar a matéria em escala nanométrica. A grande maioria dos nossos usuários são da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas a gente recebe também usuários de outras instituições, de outras universidades, usuários de empresas e usuários de outros estados e até de outros países. Basicamente, as pessoas que a gente recebe de outros estados, ou é porque eles não têm a microscopia na universidade em que eles trabalham, não têm acesso à microscopia, ou porque eles trabalham em grupos de pesquisas, tipo um grupo de pesquisa da URGS que trabalha com um grupo de pesquisa de alguma outra universidade. I am from Pakistan and I am doing here my doctorate. I go to the internet to check different very nice universities of Brazil. Especially for a doctorate student, it's more important to find such a nice university which can help in research. I found URGS because it's at the top list, at top 10 of Brazil. Para ser usuário, o procedimento é muito simples, né? Atualmente é muito simples, é a página da internet em que se cadastra um projeto de pesquisa, se cadastram os usuários, né? É aprovado no mesmo dia ou no dia seguinte, o que libera o acesso às agendas, né? Que o agendamento é feito por telefone. E o que é conferido existe projeto cadastrado, essa pessoa faz parte da equipe, então pode agendar o uso do microscópio, ele vem com a sua amostra, se precisa preparar a amostra, ele é informado, né, e vem e analisa com o acompanhamento do técnico responsável pelo equipamento. É que o Centro de Microscopia ele serve como multiplicador de novos técnicos, né, de novos pesquisadores nessas técnicas, né? Então nós temos vários usuários do Centro de Microscopia que atuam hoje em empresas, né, em centros de pesquisa, como o Inmetro, né, como na Petrobras, na Braskem, em outras companhias, e que se não fosse o Centro de Microscopia, isso seria quase que impossível de ter acontecido.
Uma das características do Centro de Microscopia Eletrônica é a sua estrutura técnica. Seus equipamentos oferecem tecnologia de ponta, com microscópios que permitem diferentes tipos de análises. O microscópio eletrônico de transmissão, ele serve para quando o pesquisador ele quer olhar ultraestrutura da amostra. Então, ele quer olhar dentro da amostra. Ele funciona com os elétrons transmitidos através da amostra. Pode utilizar aqui, são materiais que suportam a intensidade do feixe de elétrons. Em função da sua alta energia, materiais poliméricos, orgânicos no geral, biológicos, podem se degradar. A degradação pode liberar partículas que podem contaminar toda a coluna e afetar todo o rendimento do microscópio. Então a gente utiliza principalmente materiais inorgânicos, cerâmicos, semicondutores, nanopartículas, nanotubos. A gente tem ainda a possibilidade, tanto num dos microscópios de varredura quanto num dos microscópios de transmissão, que é o de 200 kV, de fazer uma análise semi-quantitativa de elementos químicos e fazer análise de raio-x. Isso é importante principalmente para a área de materiais inorgânicos, que as pessoas querem saber quais elementos químicos aquela amostra está composta e até para caracterizar de onde saiu e, por exemplo, se é um fóssil e qual é a composição daquele fóssil. Os microscópios eletrônicos de varredura, de forma mais leiga, assim, eles servem para visualizar a topografia de amostras. Então, eles permitem algumas análises, além de visualizar a topografia da amostra, nós temos alguns recursos acoplados que permitem visualizar, diferenciar quimicamente as amostras também. Então, a gente tem a análise de elétrons secundários, que seria para visualizar a topografia da amostra, análise de retroespalhados, que seria para diferenciar uma amostra que tem diferentes densidades. E também temos o EDS, que é uma análise química elementar. Então, tu vai saber o que tem na tua amostra, quais os elementos e as quantidades aproximadas desses elementos na tua amostra. Aqui eu trabalho com microscopia eletrônica de varredura. Ele sabe aqueles livros de biologia, aquelas imagens cinza, em tons de cinza que aparecem nos livros de biologia, é mais ou menos o que eu ajudo os usuários aqui a fazer. Eles trazem a amostra e daí eu tento ajudar eles a criar uma imagem que seja boa para o trabalho deles, eles encontrarem aquilo que eles estão procurando na amostra. O microscópio confocal, ele é um microscópio de fluorescência, ele tem uma resolução, ele faz imagens melhores do que o microscópio de fluorescência, porque a gente consegue manter a amostra no mesmo plano focal, pela construção das lentes e do próprio equipamento, e existe a possibilidade de, com ele, fazer slices ópticos da minha amostra. Então, eu consigo não só fazer a imagem, como eu consigo cortar ela oticamente, tá? Então, eu consigo depois fazer uma reconstrução em 3 dimensões, por exemplo, de uma célula ou de um tecido, e normalmente a gente vai estar vendo isso fluorescente, porque a gente vai estar ou colocando um fluorófilo ou uma proteína conjugada com um fluorófilo que vai fluorescer no microscópio. No Centro de Microscopia Eletrônica, são realizados estudos nas mais diversas áreas do conhecimento. Essa diversidade colabora para a qualidade das pesquisas realizadas e para o desenvolvimento acadêmico dos pesquisadores. A microscopia eletrônica de transmissão é a técnica fundamental para se poder determinar a estrutura, morfologia, distribuição dessas nanopartículas que nós estudamos. Então, a síntese, a estabilização delas e o emprego delas em processos catalíticos, na transformação principalmente de biomassa e de petróleo, no qual o meu laboratório trabalha em estreita colaboração com a Petrobras. Então, a gente desenvolve novos catalisadores, por exemplo, para dessulfurização do petróleo, né, para que a gente não tenha enxofre e nitrogênio nos combustíveis, para que ele não gere mais a famosa chuva ácida.
Então, é esse tipo de trabalho que a gente desenvolve aqui com a ajuda do Centro de Microscopia. A análise basicamente é o seguinte: como eu produzia carbono na minha análise, então eu queria ver se o carbono que eu formava, ele estava numa determinada forma que, através da análise da microscopia, eu posso enxergar, que é visualizar se ele estava em forma de nanotubos de carbono. Então, essa análise, eu precisava justamente confirmar se eu tinha formado, é uma forma de confirmar a morfologia, se realmente era um nanotubo de carbono ou não. Então, era para isso que eu deveria utilizar essa técnica. Sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências de Materiais. Eu trabalho com catalisadores para a produção de poliolefinas. Esses catalisadores apresentam alguns metais que são enxertados ou impregnados ou encapsulados nesses materiais. E, a partir daí, nós temos aqui no Centro de Microscopia equipamentos que fornecem tanto a parte morfológica, dá uma ideia da morfologia desses catalisadores, quanto também a presença de alguns metais nessa amostra. Por isso, o Centro de Microscopia é importante. Eu trabalho com célula-tronco mesenquimal humana, derivada do tecido adiposo. Eu extraio, a gente compra, na verdade, essas células de uma linhagem, hoje em dia já se tem à venda. Essas células, elas são extraídas da gordura humana, porque se descobriu recentemente que a gordura é uma grande fonte de células-tronco. Eu cultivo elas em laboratório e eu diferencio elas. Então, elas deixam de ser tronco, tudo isso in vitro, e passam a ser diferenciadas. No meu caso, eu diferencio elas para pré-adipócitos. Eu mando elas virarem gordura de novo, uma célula que armazena gordura. E eu uso a microscopia eletrônica de transmissão para caracterizar como essas células acumulam as gotículas de gordura dentro delas. Então, de que forma essas gotículas de gordura entram na célula, como que isso é metabolizado e como que elas se comportam morfologicamente. Isso é o básico, porque eu estou no departamento de bioquímica, então é vinculado ao Instituto de Ciências Básicas da Saúde, para a gente entender metabolismo de triglicerídeos e como a gordura se acumula no corpo e futuramente estudar então diabetes, arteriosclerose, a própria obesidade em si. E o meu projeto aqui de doutorado, ele envolve tanto microscopia eletrônica de varredura quanto a microscopia eletrônica de transmissão. No microscópio eletrônico de transmissão, eu consigo enxergar a célula. Então eu preciso ver como é que essas organelas se arrumam dentro das células, as estruturas celulares se organizam, para que eu possa diferenciar os grupos vegetais, que é com que eu trabalho. A gente enxerga a estrutura por fora. Então ali eu consigo ver como os órgãos dentro da flor vão se desenvolver. Então, ao momento que cada órgão se desenvolve em cada região da flor, eu consigo entender, ou consigo compreender um processo evolutivo dentro daquele grupo de vegetais que eu trabalho. Então, por isso que eu uso a microscopia eletrônica, tanto de varredura quanto de transmissão. Um para ver o funcionamento de uma célula e outro para ver como essa célula se organiza dentro da estrutura. A forma de organização do Centro de Microscopia Eletrônica facilita o acesso a uma infraestrutura multidisciplinar, que concentra várias tecnologias. Pesquisadores de diversas áreas encontram no mesmo espaço diferentes serviços que contribuem para o avanço da ciência. Eu acredito que 90% das medidas feitas aqui geram resultados muito importantes para teses, para dissertações, para projetos de pesquisa, porque a pesquisa é uma situação dinâmica. Nós nunca sabemos exatamente o que vamos encontrar. E a microscopia facilita encontrar o resultado. A importância de ter um centro de microscopia deste porte é capacitar, possibilitar que os pesquisadores consigam aprofundar ainda mais o conhecimento do seu composto, seu material a nível molecular ou atômico. Hoje em dia, com a alta moda da nanotecnologia, quanto melhor tu conseguir verificar como é que está a configuração do teu material, mais tu consegue desenvolver materiais de ponta com certas propriedades que podem garantir boas qualidades de diversos produtos. É fundamental um centro como esse, porque a gente precisa, por exemplo, no meu caso, estou usando o meu caso, que quando você faz uma hipótese científica e precisa checar essa hipótese, uma maneira de fazer isso é através da morfologia do material que você tem. Então, um centro de microscopia consegue chegar a esse nível, vamos dizer assim,
que outras técnicas talvez não conseguissem te mostrar de forma tão direta o que você produziu durante a sua pesquisa. Aqui eles fazem vários projetos que as pessoas às vezes não ficam sabendo. Algumas pessoas vêm aqui ver a cultura de bactérias sendo criada em próteses de titânio para as pessoas que fazem cirurgias. Várias coisas acontecem aqui no centro e daí essa bolsa técnica ela auxilia. Como não tem muitos técnicos, tem esses bolsistas que auxiliam os usuários para que não falte horários para as pessoas virem aqui, né, fazer as análises delas. Então, eu acho bastante importante, ajuda no desenvolvimento da vida acadêmica da universidade, né. Se não houvesse o centro de microscopia disponibilizado, a sua infraestrutura, né, para que nós pudéssemos realizar esse trabalho, eles não teriam simplesmente acontecido, né? Não seria possível fazer isso. Então a gente tem alguns trabalhos patenteados de catalisadores junto com a Petrobras. Isso é um dos resultados mais importantes que a gente tem. After completion of my research, after completion of my one experiment, this experiment can be helpful for a society, for a human kind. For example, I am doing one kind of reactions which can be helpful for the industry, for chemical industry or for a polymer industry, in which they can hire thousands of people from a society for getting a good job, for doing a good job. So there is a great deal of interaction between the research and the society. Eu considero de grande importância para a sociedade atual. Tudo o que a gente usa e o que a gente usa de tecnologia, inclusive roupas e produtos, tudo que a gente tem, que a gente toca hoje em dia, em algum momento passou por uma pesquisa, em algum momento passou por um microscópio eletrônico. Tem gente dentro da própria universidade que não sabe que existem coisas muito além do que o seu laboratório dentro da universidade, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela tem uma tecnologia e ela tem capacidade científica de ponta para ser bastante explorado. Então, o pessoal não precisa sair para fora do país e sim tentar ver o que tem dentro da sua universidade para conseguir explorar e passar o nome da universidade adiante. E ele é uma forma que permite o melhor uso do recurso público, né? Porque esses equipamentos, se eles estivessem espalhados pelos diferentes departamentos que trabalham, que necessitam da microscopia, nós deveríamos ter, na nossa universidade, 20, 30 microscópios, né? Cujo preço é elevadíssimo, a manutenção é mais cara ainda e, principalmente, recursos humanos capacitados que pudessem responder a essa demanda. Então, esse centro, ele representa uma das formas mais inteligentes que se tem de otimizar os recursos, né, tanto humanos como públicos, né, para responder a demandas da pesquisa, né, não só da pesquisa pela pesquisa, mas da pesquisa que é mais aplicada e diretamente com um potencial de aplicação mais direto. Para saber mais sobre o Centro de Microscopia Eletrônica, acesse o site